Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções e hoje a gente vai dar continuidade à maratona do livro A Conquista da Matemática, Manual de Práticas e Acompanhamento de Aprendizagem do quarto ano. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e coloque aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, beleza? Bom, na aula passada a gente parou na página 113. Então, agora vamos dar continuidade sem enrolação aqui na página 114. Então, vou dar aquele zoom esperto para você enxergar direitinho. E aí diz o seguinte no 18. Observe o rótulo dessa embalagem de iogurte. Qual é, em graus Celsius, a temperatura máxima de armazenamento indicada nessa embalagem de iogurte? Aqui nós temos 5 graus. Então, 5 graus Celsius. Escreva por extenso a temperatura que você indicou na resposta do item anterior. Então, aqui, ó, 5 graus Celsius. 19, né? Observe a previsão de temperatura para algumas localidades no sábado. Letra A. Em qual dessas localidades está prevista a menor temperatura? Então, a menor temperatura aqui vai ser em Porto Alegre. E em qual está prevista a maior temperatura? A maior temperatura vai ser aqui em Palmas. Nossa, gente, 38 graus, né? Para morrer, né? C. Qual é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima prevista para Vitória? Calcule mentalmente. Então, você sabe, já expliquei, que diferença é subtração. Então, tá perguntando aqui em Vitória, qual é a diferença entre 29 graus e 18? Então, você vai fazer 29 menos 18, só que você vai fazer essa continha mentalmente, e daí vai dar 11 graus. Letra D. Se você fosse viajar para o Rio Branco, no Acre, no sábado, considerando as temperaturas máxima e mínima previstas, você levaria agasalhos? Então, sim, pois a temperatura mínima prevista para Rio Branco pode chegar a 15 graus, e 15 graus já é mais friozinho, então teria que levar agasalho, sim. Aqui a gente tem temperaturas médias no Brasil no ano de 2019, então aqui a gente tem o mapa indicando essas temperaturas, inclusive, ó, aqui, ó, a gente tem, a gente tem aqui, ó, em graus Celsius, tá vendo? Então, a gente tem uma legenda aqui, ó. Então, por exemplo, ó, onde tá esse amarelo aqui, ó, aqui no mapa, onde tá esse amarelo, 22 graus, né? Então, aqui a gente consegue, pela legenda, a gente consegue ver a temperatura de cada lugar, de cada estado. E aí, de acordo com o mapa, em alguma região do país, ocorreu temperatura média igual a 14 graus ou menor? Não, aqui a gente não tem temperatura de 14 graus ou abaixo de 14 graus, porque se tivesse, a gente pela legenda aqui, ó, a gente poderia ver que estaria azul, estaria mais ou menos nessa cor aqui, ó. E aqui no mapa a gente não tem nenhuma cor em azul. Ah, prof, mas aqui é azul. Mas aqui não conta porque aqui é o oceano, tá? Então não conta. É bom explicar porque tem aluno que nem isso não sabe, né, gente? Então a gente tem que explicar. Na maior parte do Brasil, a temperatura média foi acima ou foi abaixo de 20 graus? Foi acima. E contorne no mapa as regiões em que a temperatura média foi igual ou maior que 28 graus. Então, você vai contornar aqui, aqui em cima, ó, nesses três aqui, ó, e aqui do lado, nesses pontinhos aqui, ó, aqui, 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 aqui. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui embaixo não tem nada para contornar, então eu vou posicionar o mapa desta maneira aqui, e você vai fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz. Vai e dá um pause no vídeo para você conferir as respostas, os locais onde você precisa circular, caso você não tenha circulado ainda, tá? Então, é só dar um pause, beleza? Próximo. Aqui a gente tem uma tabela com previsão de temperaturas, né, nas capitais da região Nordeste.
E aqui a gente precisa completar o gráfico com as informações da tabela, com a previsão de temperaturas para algumas capitais da região Nordeste. Então, aqui, como que vai ficar? Ó, aqui também, deixa só eu diminuir um pouquinho o zoom, isso, ó, para você enxergar. Então, olha aqui. Aqui vai ser azul, verde, azul e verde. Mas daí você tem que olhar direitinho, ó. O azul vai ser até aqui, ó, tá vendo? Nessa coluna, ó, o azul vai ser até aqui. Então, faz aquele esqueminha que a gente já tá acostumado. Dá um pause no vídeo para você conferir até aonde você tem que colorir. Não é para escrever a cor, é para colorir, tá? Aqui tá escrito porque aqui é onde você vai conferir sua resposta, tá? Mas você vai colorir, beleza? Então, você pega aí o lápis azul, colore tudo aqui, de verde, colore tudo aqui e assim por diante, beleza? Tá, vamos pro próximo. Leia o texto a seguir, você já leu na sua casa, e aí na letra A diz o seguinte: de acordo com o texto, de quantas horas de sono você precisa diariamente? Então, diariamente a gente precisa, a gente não, né? As crianças, elas vão precisar entre 9 a 11 horas de sono. Letra B. A que horas você costuma acordar e a que horas você costuma deitar-se para dormir de segunda-feira a sexta-feira? Aqui é uma resposta pessoal, eu não posso responder por você, né? Porque é você que tem que responder isso. Quantas horas aproximadamente você tem de sono diariamente? Isso aqui também é uma resposta pessoal, eu não tenho como responder, então vamos para o 23. Em 1 hora a 60 minutos. Então, quantos minutos tem em 2 horas? Em 2 horas vai ser o dobro, né? Então, 120 minutos. 2 horas e 55 minutos vai ser 175 minutos. 4 horas e 30 minutos vai ser 270 minutos. Então, aqui você vai ter que fazer a continha para poder chegar nesse resultado. Então, você tem que ir somando 60 minutos mais 60 minutos, ou você pode multiplicar também, né? Aqui, por exemplo, 60 vezes 2, 120. Então, você pode multiplicar ou fazer conta de soma e ir somando 60 minutos, de 60 e 60, para poder encontrar essas respostas aqui. E aí, no 24, diz o seguinte: sabendo que 60 minutos formam 1 hora, quantas horas e minutos há em 100 minutos? Então, em 100 minutos, nós temos 1 hora e 40. Em 90 minutos, nós temos 1 hora e 30. 180 minutos, nós temos 3 horas, tá? Por quê? Porque 60 mais 60 mais 60 vai dar 180 minutos. Próxima página. Márcia é motorista de ônibus. Deixa eu aumentar aqui, porque eu reduzi aqui o zoom aquela hora e esqueci de aumentar. Ela é motorista de ônibus e trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta. Letra A. Quantas horas Márcia trabalha no total de segunda a sexta-feira? Então, aqui, olha, 8 vezes 5, ela vai trabalhar 40 horas. Por que 8 vezes 5? Porque de segunda a sexta-feira vai dar 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai dar 5 dias. Então, ela trabalha 8 horas todos esses 5 dias aqui, por isso que vai dar 40. Letra B. Márcia começa a trabalhar 8 horas e faz intervalo de almoço, das 11 a 1. A que horas termina o expediente dela? Então, olha só, ela trabalha, né, o expediente termina às 18 horas ou 6 horas da tarde. Letra C. No próximo mês, Márcia vai tirar férias de 2 semanas. Quantos dias ela vai ficar de férias? Então, ela vai ficar de férias 14 dias. Por quê, gente? Porque ela vai tirar férias 2 semanas. Então, 2 semanas, o 2 está aqui. E aí, 1 semana tem 7 dias, né? Então, tem que fazer 2 semanas vezes 7. Então, ela vai ficar 14 dias fora. Letra D. O primeiro dia de férias de Márcia será no dia 4. Em que dia do mês ela deve retornar para o trabalho? Então, aqui, se começa no dia 4, né? E ela vai ficar 14 dias de férias, então ela vai voltar para o trabalho no dia
18. Aqui a gente tem uma notícia que você já leu na sua casa e aí diz o seguinte na letra A. De acordo com o texto, o período previsto de chuva pode ter duração de quantas horas? Então, de acordo com o texto, é 72 horas. Letra B. Um período de 72 horas corresponde a quantos dias? Então, 72 horas corresponde a 3 dias. Por quê? Porque se você dividir... Porque, olha só, um dia tem 24 horas. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Dividir, né? 72 dividido por 24 vai dar 3. Então, 3 dias. Letra C. Considerando que o início das chuvas estava previsto para 1º de junho de 2021, até qual dia desse mês foi previsto chover? Então, foi previsto chover até o dia 4. Próximo. Complete as frases. Uma quinzena corresponde a 15 dias. Um semestre corresponde a 6 meses. Um bimestre corresponde a 2 meses. Um trimestre corresponde a 3 meses. E uma década corresponde a 10 anos. Muito fácil esse, né? 28. Caio faz aula de natação 2 vezes por semana. Cada aula inicia às 7 horas e 50 minutos. Então, a aula dele começa às 7h50 e tem duração de 50 minutos. Então, olha só, a que horas termina as aulas de Caio? Bom, se a aula dele começa às 7h50 e tem duração de 50 minutos, então a gente precisa somar 7 horas e 50 mais 50 minutos. Então, se a gente fizer essa continha aqui, ó, 7h50 mais 10 mais 40, você vai achar 8 horas e 40 minutos. Então, a aula dele vai terminar às 8h40 da manhã. Letra B. Ontem, Caio chegou à aula de natação com 15 minutos de atraso. A que horas ele chegou na aula, então? Então, olha só. Se começa às 7h50, ele chegou com 15 minutos de atraso, ele chegou, então, 8 horas e 5. Então, às 8h05 da manhã é que ele chegou à aula. 29. Aqui a gente tem uma tabelinha com o treinamento de corrida e os tempos marcados, né, do Roberto, do Jorge e do Breno. E na letra A diz o seguinte, quem marcou o menor tempo? Então, quem marcou o menor tempo foi o Jorge. Letra B, quantos segundos Roberto marcou a mais que Jorge? 30 segundos. Letra C, qual foi, em minutos e segundos, a diferença entre o tempo marcado por Jorge e o tempo marcado por Breno? Já expliquei diversas vezes aqui que diferença significa subtração. Portanto, 2 minutos e 10 segundos. Observe a bandeira da Áustria, país que fica na Europa, e responda as questões. Em quantas partes iguais essa bandeira está dividida? Então, ela está dividida em 3 partes. E quantas dessas partes são da cor vermelha? 2 partes. Então, a bandeira da Áustria, ela representa, né? Aqui, ó, a bandeira representa um inteiro dividido em 3 partes iguais. Porque é uma bandeira, tá? Uma bandeira. Então, olha o 1 aqui, ó. E ela está dividida em 3 partes iguais. Então, nós temos o numerador e o denominador. Não vou explicar muito isso, porque já expliquei em aulas anteriores, vocês já sabem. E aí, na letra C diz o seguinte, considerando que 2 das 3 partes são da cor vermelha, que fração representa as partes vermelhas dessa bandeira? Então, ó, aqui vai ser 2/3, tá? Aqui, opa, peraí que eu pulei uma página. Aqui a gente tem figuras e elas estão divididas em partes iguais. E aí, olha só, figura A, figura B, tem todas essas figuras aqui. Olha só, aqui eu não vou ler tudo isso, tá? Porque aqui tá pedindo, né, pra gente pintar algumas partes das figuras. Então, não vou ler tudo isso aqui pra gente não perder tempo. Mas vai ficar assim, ó, então a figura A você vai colorir dessa forma, você vai colorir apenas uma parte. Prof, tem que ser exatamente essa parte? Não, você pode colorir uma parte aqui, por exemplo.
Você vai colorir aonde você quiser, desde que seja uma parte aqui, tá? Opa. Aqui na figura B, 3 partes. Na figura C, uma parte. Na figura D, 3 partes também. E por último, na figura E, você vai colorir 2 partes. Agora sim, vamos lá para 122. Aqui a gente tem, olha, figuras divididas em partes iguais também, que essas crianças desenharam. Na letra A, em quantas partes iguais a figura que cada criança desenhou foi dividida? Então, aqui foi dividida em 8 partes iguais. Letra B, quantas partes de uma figura dessas representam a metade dela? Então, aqui, ó, 4 partes, tá? E aí, a gente vai para C, para a gente não perder tempo, porque hoje eu quero fazer muitas páginas. Então, olha só, aqui na letra C é o que vocês não gostam muito de fazer, que é desenhar aqui, né, nessa reta numérica. Então, olha só, nessa reta numérica, marque a localização do ponto que representa a fração 4/8. Então, aqui a gente tem 4/8, ó. Então, vocês vão ter que desenhar, ó, 1/8, 2/8, 3/8, 4, 5, 6, 7. E aqui não precisa, porque já tá o número 1 aqui, beleza? Então, tá bom. Aí, olha eu pulando a página de novo. Vamos lá, complete o que falta no quadro. Esse daqui tá fácil, hein? Olha só, 4/5, é só você escrever, ó, 4/5, esse aqui tá muito fácil. 3/5, então você vai pôr 3/5 aqui. 2/5 você vai escrever aqui. E 1/5 aqui, tá? Que é a quinta parte ou 1/5. Quinta parte e 1/5 é a mesma coisa, tá? Vamos pro próximo. 124. Observe as figuras divididas em partes iguais e escreva a fração que pode representar a parte colorida em cada uma. E depois escreva como se lê cada fração. Então, aqui nós temos 2/6, 4/8 e 3/6. Número 6. Qual é a fração que pode representar a parte que não está colorida em cada figura da atividade anterior? Então, na figura A, a gente tem 4/6, na figura B, 4/8 e na figura C, 3/6. Aqui a gente precisa escrever isso de forma, da forma como se lê. Então, olha, 4/6, 4/8. Opa, desculpa, gente, que deu um barulhinho aqui. Então, ó, 4/6, 4/8 e 3/6. Próxima página, a gente vai precisar completar o quadro aqui também. Então, nós vamos ter aqui 7/10. Esses quadrinhos não tem nem muito o que explicar, é só completar mesmo, tá? Ó, então, 13/centésimos, 2 milésimos, 5 décimos, 24 centésimos, 325 milésimos. E aqui no 8, a gente precisa ver qual é a fração que pode representar a parte colorida de azul em cada figura a seguir. Essa figura A, ela está dividida em 10 partes, e dessas 10 partes, 3 estão coloridas. Então, nós temos aqui 3 décimos. Na figura B, nós temos 100 partes que estão desenhadas, e dessas 100 partes desenhadas, nós temos 40 quadradinhos coloridos. Então, de 100 quadradinhos, 40 deles estão coloridos, por isso 40 centésimos. Próximo, 126 agora, a gente tem as figuras e a gente precisa marcar com um X cada uma das figuras em que a parte colorida de verde representa metade ou meio, né, dessa figura. Então, aqui, ó, essa aqui tá na metade certinho, então você vai marcar ela. Essa você vai marcar o quadrado, tá na metade certinho. O retângulo tá na metade certinho. E esses daqui também, ó, o círculo, esse triângulo, o outro triângulo, beleza?
Então, esses 4 aqui, você também vai marcar porque estão na metade certinho. Esse aqui, por exemplo, não está na metade certinho, então, por isso que a gente não marca, tá bom? Então, aqui no 2 também, ó, a gente precisa marcar com um X em cada um dos itens em que a parte colorida representa a quarta parte ou 1/4 da figura. Então, aqui, ó, aqui a gente vai marcar na letra A, porque tá dividido em 4 e só uma foi colorida. A letra C, a letra D e a letra G também estão divididos em 4 partes e dessas 4 partes apenas uma está colorida, portanto, essas são as letras que você vai marcar. Próximo. Em cada item, marque um X na figura em que a parte colorida representa a fração indicada. Então, 1/3 vai ser essa figura aqui. Ai, prof, mas como que eu sei? Faz uma linha imaginária na sua cabeça ou até risca fraquinho aqui com lápis para você poder dividir as partes, tá? Porque se você pegar aqui, ó, e fazer uma linha aqui com lápis, ó, você vai ver que está dividido aqui em 1/3, aqui está dividido em 1/4, aqui está na metade, esse aqui tá fácil de ver, e aqui está dividido em 1/6, beleza? Aqui nós temos linhas coloridas e a gente precisa ver que fração do comprimento da linha preta representa a linha amarela. Então, ó, aqui na linha amarela, aqui, gente, é interessante, se você quiser, você pegar a sua régua e dividir a linha preta assim, ó, tá? E dividindo, é porque eu tô sem a minha lousa digital agora, senão eu ia dividir para vocês verem, tá? Mas se você medir com a régua aqui, ó, aí vai dar, vamos supor, eu não sei, vamos supor que deu uns 5 centímetros. Aí você desenha 5 centímetros aqui, 5 aqui, depois 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, e vai dividindo. E daí, se você, né, de acordo com a figura amarela, tá vendo, ó? Se você dividir a linha preta, você vai dividir ela em 6 partes, e dessas 6 partes, apenas o amarelo vai estar pintado aqui, tá? Então, vai dar 1/6, o azul vai dar 1/4, laranja vai dar meio, olha só, o laranja tá na metade, tá vendo? Então, se eu fosse dividir com a minha régua aqui, ó, eu ia dividir a metade, então daria meio, e o verde 1/3, beleza? Vamos para 128, então, escreva o número que indica a quantidade de partes iguais em que cada figura está dividida. E depois escreva a fração que representa a parte colorida de vermelho em cada figura. Então, aqui nós temos meio, né? Tá dividido em 2 partes iguais e metade tá colorida. Aqui nós temos 1/3, porque está dividido em 3 partes e dessas 3 partes apenas uma está colorida. E na letra C, 4 partes divididas, e dessas 4 partes, apenas uma está colorida, portanto, 1/4, tá? Aqui no 6, em qual figura a parte azul representa 2/3 da figura? Fácil, aqui é a figura C. Por quê? Porque tá dividido em 3, olha o 3 aqui. E dessas 3 partes, apenas 2 estão coloridas, portanto, figura C. Letra B. Por que nas outras 2 figuras que não foram indicadas na resposta do item anterior, a parte azul não representa 2/3 de cada uma delas? Então, olha só, as outras figuras não estão divididas em partes iguais. Lembra, você vai começar a colocar a sua frase a partir daqui e início de frase letra maiúscula. Então, você vai escrever exatamente isso. As outras figuras não estão divididas em partes iguais. Aqui nós temos também figuras que foram divididas em partes iguais. Dessa vez elas estão em partes iguais e aqui tá dizendo assim, ó, indique o item em que a parte colorida representa 3/8 da figura. Então, vai ser a figura E. 4/6 da figura, item A. 8/9 da figura vai ser o F. 7/10 da figura vai ser o C. Você não precisa escrever a palavra item, só coloca o C, tá?
3/4 da figura é o B e 5/7 da figura é o D. 8. Considere as seguintes figuras para responder às questões. Em 2 dessas figuras, a parte colorida de verde representa a mesma porção da figura. Quais são essas 2 figuras? Então, aqui nós temos as figuras A e a figura C. Letra B. Para cada uma dessas 2 figuras indicadas na resposta do item A, escreva uma fração que represente a parte colorida de verde. Então, na figura A, nós temos 2/3 e na figura C, nós temos 4/6. Próxima página, agora lá na 130, a gente tem a reta numérica, que está dividida em 10 partes iguais. E aí, o que a gente precisa fazer? Completar essa reta numérica com as frações indicadas a seguir. Então, olha só, aonde que eu vou pôr os 2/10? Aqui. E os 3/10? Aqui. E o 4. Então, percebe, gente, aqui você vai seguir a ordem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É isso, é só seguir a ordem. Por quê? Porque se essa figura está dividida em 10 partes iguais, aqui no denominador, você vai repetir o 10, tá? Então, no denominador de todos os itens, você vai repetir o 10, tá bom? Então, aqui não tem segredo. Ligue cada figura à fração que representa a parte colorida de verde em cada uma. E depois ligue cada fração à representação correspondente na reta numérica. Então, aqui eu não tenho muito o que explicar, porque, né, tá bem... deixa eu só posicionar aqui, ó. Tá bem fácil de entender, né? Então, por exemplo, aqui tá dividido na metade, então metade significa 1/2, e 1/2 tá aqui, né, nessa parte aqui. Então, é só você ligar aí direitinho. Eu reduzi um pouquinho o zoom para vocês enxergarem melhor, mas eu acho que eu vou aumentar um pouquinho. Deixa eu aumentar assim, será que vocês conseguem ver? Conseguem, pronto. Então, vamos fazer aquele esqueminha que a gente sempre faz. Dá um pause no vídeo e confira a sua resposta. E daí, agora a gente vai para a próxima página, que é como que a gente vai ler uma fração. Então, olha aqui, o avô de Theo fez esse bolo de chocolate para sobremesa. Em quantas partes iguais o bolo está dividido? Neste caso, ele dividiu o bolo em 8 partes iguais. Que fração representa cada uma das partes em que o bolo foi dividido? Representa 1/8. Por quê, prof? Porque nós temos um bolo e ele foi dividido em 8 partes. Então, aqui, ó, 1/8. Theo serviu 3 partes desse bolo para os colegas. Então, que fração que vai representar essa porção do bolo que o Theo serviu? Então, aqui vai ser 3/8, porque o bolo está dividido em 8 partes e ele deu 3 partes para os colegas. Então, 3/8. Usando uma calculadora, nós vamos precisar agora calcular as operações dessas fichas. Então, olha só, vai ficar assim, ó, 56, 42, 58, 57 e 52. Letra A, quantas fichas com operações matemáticas há no total? Aqui nós temos 5 fichas. Letra B, quantas fichas apresentam operações matemáticas cujo resultado é um número maior que 50? 4 fichas. Letra C, em relação ao total de fichas, que fração representa as fichas com operações cujo resultado é um número maior que 50? Então, aqui nós temos 4/5. Vamos agora lá para 132. Aqui também a gente precisa associar a cada relógio a fração da hora destacada em cor de rosa. Então, olha aqui. Aqui eu vou ter que diminuir o zoom para vocês enxergarem. Espera aí. Deixa eu aumentar mais um pouquinho assim, né? Então, ó, vai ficar assim, ó. Aqui 30 minutos, 45 e 15, tá? E aí, aqui vocês vão ligar 15 minutos a 1/4 de hora, 45 minutos são 3/4 de hora, 30 minutos, meia hora, tá? Então, 30 minutos, meia hora,
3/4 e 1/4. Próximo, 133. Caio pegou esse pedaço de fita azul para enfeitar uma caixa de presente e ele dividiu o pedaço em partes iguais do mesmo comprimento. Em quantas partes de mesmo comprimento Caio dividiu esse pedaço de fita? Ele dividiu em 3 partes. Então, que fração vai representar isso, gente? 1/3, tá? Porque é uma fita que foi dividida em 3 partes. Aqui no 15, observe essa jarra e responda as questões. Qual é a fração que representa a parte da jarra com suco? Então, a fração que vai representar vai ser 5/6. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa jarra ela tem 6 partes, né? Porque aqui a gente tem como olhar por conta da linha, ó, tá vendo? Então, ela tá dividida em 6 partes e o suco vem até a 5ª parte aqui, tá bom? Então, 5/6. E qual é a fração que representa a parte da jarra sem suco? A parte da jarra sem suco é 1/6. Por quê? Porque ela tá dividida em 6, olha o 6 aqui, e apenas uma parte está sem suco, portanto, 1/6. 16, marque um X na opção que completa corretamente a frase a seguir. Então, aqui, olha, 1/5 da pilha de tijolos. Você vai marcar esta opção. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 divisões desses tijolos aí. E aqui a gente tem um bloco de tijolo. Então, por isso, 1/5, porque é um bloco, ó, o 1 aqui, e ele está dividido em 5 partes. Vamos para 134. Na figura, mostra como Mariana usou 9 triângulos para fazer uma composição. Considerando a composição que a Mariana fez, qual é a fração que pode representar? Letra A parte azul da figura. Então, a parte azul da figura é 6/9, porque ela está dividida em 9 triângulos e 6 triângulos são azuis. Letra B. A parte amarela da figura, 1/9. Por quê? Porque de 9 divisões dessa figura, apenas uma é amarela. E letra C, qual é a parte da figura que não é azul, né? A parte da figura que não é azul vai dar 3/9. Por quê? Porque nós temos 2 vermelhos e um amarelo. Então, 1, 2, 3. Por isso, 3/9. Para responder as questões, considere essa figura que representa um retângulo. Em quantas partes iguais a figura foi dividida? Muito fácil, 8 partes. Letra B. Que fração pode representar a parte vermelha dessa figura? 2/8, porque ela foi dividida em 8 partes e dessas 8 partes, 2 são vermelhas. Letra C. Que fração pode representar a parte roxa? Nós temos 4 quadradinhos roxos, portanto, 4/8. Letra D. Que fração pode representar a parte amarela dessa figura? A parte amarela são 2/8. Letra E. É correto dizer que metade dessa figura está colorida de roxo? Justifique sua resposta. Então, sim, né? Pois 4 partes correspondem a metade de 8 partes, que é a quantidade total de partes em que a figura foi dividida. Aqui no 19, considere a palavra borracha e responda as questões. Quantas letras formam essa palavra? 8 letras. Quantas dessas letras são vogais? 3 letras. Quantas dessas letras são consoantes? 5 letras. Lembra, as vogais são A, E, I, O, U. Tudo que não for A, E, I, O, U é consoante. Letra D. Que fração representa a quantidade de vogais em relação ao total de letras dessa palavra? 3/8, porque essa palavra tem 8 letras e dessas 8, 3 são vogais, por isso 3/8. Letra E. Que fração representa a quantidade de consoantes em relação ao total de letras dessa palavra? Aqui nós temos 5/8. Aqui a gente tem uma receita e aí tá pedindo o seguinte, olha só, a gente precisa identificar na receita desse bolo os números expressos na forma de fração
e a gente precisa escrever por extenso. Então, olha só, aqui a gente tem meia colher de sopa de fermento, 3/4 de chá de óleo, né? Então, olha só, aqui, ó, 1/2 ou metade, né? Por quê? Meia colher de sopa de fermento é a mesma coisa que 1/2 ou a metade da colher, né? E aqui, ó, 3/4 de óleo de soja, então, ó, 3/4 aqui. 136. Aqui na 136, a gente tem o denominador, né, de 10, de 100 ou de 1000. Então, olha só. Observe as representações dos caminhos percorridos por 3 crianças para chegar ao destino e escreva a fração do caminho que indica quanto cada uma das crianças já percorreu. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 3 décimos, porque olha só, 1, 2, 3. Então, de 10 quadradinhos, ó, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, portanto, 5 décimos. Helena dividiu uma torta em 10 partes iguais. Que fração representa uma dessas partes em que a torta foi dividida? Olha só, ela dividiu uma, olha o 1 aqui, em 10 partes, olha o 10 aqui, portanto, 1 décimo. Observe a palavra formada por essas fichas. Quantas vezes a letra A aparece nessa palavra? Ela aparece 3 vezes nessa palavra. E na letra B, registre com uma fração a quantidade de letras A em relação ao total de letras dessa palavra. 3 décimos. Próximo. Observe a figura e responda as questões. Aqui a gente tem uma figura mais complexa. E aí diz o seguinte, ó, em quantas partes iguais essa figura está dividida? Você vai ter que contar, e aí, quando você contar, você vai ver que tem 100 partes iguais. Que fração pode representar a parte vermelha dessa figura? Olha só, de 100 partes, 20 partes estão coloridas de vermelho, portanto, 20 centésimos. Letra C, que fração pode representar a parte roxa dessa figura? Aqui a gente vai ter 16 centésimos. Letra D, que fração pode representar a parte azul dessa figura? Então, vai ser 20 centésimos. Letra E, que fração pode representar a parte amarela dessa figura? Escreva como se lê a fração. Aqui a gente tem 28 centésimos. Letra F, que fração pode representar a parte verde dessa figura? Aqui a gente tem 16 centésimos. Próximo. Escolha uma das imagens a seguir e, de acordo com a imagem escolhida, elabore um problema que envolva a ideia de fração e possa ser respondido por um número expresso na forma de fração. Aqui, como sugestão, a gente pode fazer assim, ó. Número 1, que fração representa... Deixa eu só aumentar aqui o zoom, né, gente? Porque eu diminuí e esqueci de aumentar. Que fração representa cada metade da maçã? E depois, que fração representa cada metade do sanduíche? E aí, ó, aqui a resposta do 1 vai ser 1/4 e a resposta do 2 vai ser 1/2, né, ou meio. 26. Uma figura foi dividida em 1000 partes iguais. E cada uma dessas partes corresponde a 1 milésimo dessa figura. Represente 1 milésimo na forma de fração. 1 milésimo é 1/1000. Próximo. Aqui a gente tem um quadro para completar as linhas, né? Então, aqui, ó, uma linha aberta simples, sem cruzamento. Uma linha aberta não simples, com cruzamento. Aqui uma linha fechada, simples, sem cruzamento. E uma linha não simples, com cruzamento. Então, olha só, sabendo que as linhas sem cruzamento são chamadas de simples e as linhas com cruzamento são chamadas de não simples, responda: que tipo de linha foi utilizada para formar cada desenho a seguir? Aqui a gente tem uma linha simples, porque ela não tem cruzamento e ela é fechada.
E aqui a gente tem uma linha não simples, porque ela tem cruzamento, por isso ela é uma linha não simples. E também ela é fechada. Então, isso aqui é muito fácil, gente. A linha fechada é fechada e a aberta é aberta. Não tem nem muito o que explicar. Esse daqui é facinho, facinho. Muito fácil. Ó, aqui no quadro a seguir, ó, estão representadas algumas linhas coloridas. E olha só, de que cor que é a linha mais curta? A linha mais curta é a amarela. E qual é a cor da linha mais comprida? A mais comprida é a vermelha. Se você tiver dúvida nisso, você pode pegar um pedaço de barbante e colocar aqui em cima, ó, tá? Colocar em cima do seu livro para você conferir a resposta, beleza? Bom, identifique as linhas simples fechadas com F e as simples abertas com A. Então, olha só, linhas simples, elas não têm cruzamento, tá? Então, é muito fácil. O que for fechado, você vai pôr F, o que for aberto, você vai colocar A, tá? Isso aqui não tem nem muito o que explicar, então, olha só. Faz aquele esqueminha, dá um pause no vídeo para conferir sua resposta, mas isso aqui não tem o que explicar, gente. O que tiver aberto, você vai colocar A, e o que tiver fechado, você vai colocar F, tá? Gente, se isso aqui cair na prova e você não acertar isso, não me conte nos comentários, tá? Porque, olha, eu realmente não... Eu não sei o que fazer se você não conseguir fazer esse desenho da linha, né? Esse exercício da linha. Ó, aqui nós temos imagens com ângulos, tá? E o ângulo destacado em cada uma dessas imagens pode ser associado à ideia de giro ou ideia de inclinação. Então, olha só. Aqui, por exemplo, a gente tem ideia de giro e aqui a gente tem ideia de inclinação. Por quê? Porque esse cabide, ele tá inclinado, olha. Esta parte do cabide, ó, ela tá entortada para a lateral. Então, é uma ideia de inclinação. E aqui nós temos ideia de giro. Olha o ângulo aqui, ó. Esse ângulo tem ideia de giro. Muito fácil também. Aqui a gente tem ideia de inclinação, porque aqui na escada rolante, olha, ela é inclinada. E aqui a gente tem a ideia de giro, né? Porque essa menininha está dando um mortal aqui na cama elástica. Aqui, o notebook, nós temos ideia de inclinação, porque você pode inclinar a tela para frente, para trás. E aqui nós temos a ideia de giro na roda gigante. Então, agora a gente vai lá para as duas últimas páginas. Então, olha, todas as figuras a seguir representam sólidos geométricos. Observe e faça o que se pede em cada item. Então, assim, olha, complete de modo que a afirmação seja verdadeira. Os prismas possuem duas bases e as pirâmides possuem apenas uma base. E, de acordo com essa afirmação, retome as figuras e contorne as pirâmides e faça um X em cada um dos prismas. Então, olha só, gente. Os prismas... Deixa eu vir aqui pra cima. Então, este primeiro e este aqui são prismas. O do meio vai ser a pirâmide. É só você lembrar da pirâmide do Egito, olha. Isso é uma pirâmide, esses dois são prismas. E esses dois aqui são pirâmides, tá bom? Então, é só lembrar, a pirâmide, lembra da pirâmide do Egito? A pirâmide é uma pirâmide mesmo, tudo que não for pirâmide, ela vai, nesse caso aqui, né, de acordo com essas figuras, o que não for pirâmide vai ser o prisma. Ó, isso aqui é um cubo, isso aqui não tem cara de pirâmide, tá? Então, é só você analisar direitinho, porque não é difícil. Agora, a gente vem aqui para as figuras geométricas. Então, olha aqui. A Helena desenhou em uma folha de papel estas figuras todas aqui. E aí, olha só, quais dessas figuras elas têm três lados? É a figura A, E e L. Quais dessas figuras têm quatro lados? B, G, I e K. 5 lados, D e F. 6 lados é a figura J e 8 lados é a figura H. Aqui também não tem muito o que explicar, é só você contar quantos lados tem. Daí nós finalizamos então a página 143. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá!
Tchau. Se você está precisando de reforço escolar para os seus filhos, você precisa conhecer o método Power Kids. Ele foi desenvolvido para crianças de 3 a 12 anos de idade com português e matemática. O método é exclusivo, com gabarito online para você acessar as respostas facilmente. Você vai ter o material completo de alfabetização. O reforço escolar é do 1º ao 7º ano. Tem videoaulas dos principais assuntos. Tem inglês para crianças de 3 a 8 anos de idade. Tem mais de 2.000 atividades com exercícios gabaritados. E o pagamento é único, sem mensalidade. Além disso, você tem acesso a apostilas em PDF para baixar e imprimir. Então, tá esperando o quê? Clica aqui embaixo nesse link e compre o método Power Kids por um preço bem baratinho, bem especial para você.